Olá, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amados, hoje é dia 25 de janeiro de 2025. Eu tive a necessidade de vir gravar esse áudio para vocês porque eu senti que eu tenho que juntar dois sonhos. Dia 21 de setembro de 2021, está anotado aqui, ó. Minha letra aqui não está muito bonita, mas pode olhar a data. Eu anotei aqui porque eu sonhei com duas torres gigantes. Uma com uma forma, era dois edifícios gigantes em Estados Unidos. Com uma forma curvada, né? Era duas torres imensas em Estados Unidos. Eu estava caminhando e parei em frente a essas torres. Eu estava com alguém. Esse alguém eu identifico que é Jesus, porque o Espírito Santo ele fala na mente. E eu digo que era Jesus porque Jesus falava comigo. Ele estava do meu lado, mas eu não via ele. Aí ele dizia: Mônica, olha para cima. Quando eu olhava para cima, essas duas torres, elas eram separadas, mas havia tipo uma ponte. E nessas duas torres caminhava uma mulher. Hoje eu sei que é a serpente. E tinha uma roupa toda preta, estava vestido com roupa de academia e tinha uma toalha branca aqui no pescoço e ela falava com autoridade e poder no telefone. Então, eu, olhando na torre, vou ler agora, então eu perguntei a Deus: o que significa, Deus, essas duas torres? Aí Deus falou para mim: é a obra do homem, e ele vai querer levar uma árvore lá para cima, como demonstrando seu poder de fazer umas torres tão altas e levar uma árvore lá para cima. Aí disse Deus: eu estou deixando ele levar essa árvore lá para cima e quando for no tempo certo, eu vou derrubar essa árvore. Aí Deus disse bem assim para mim: lembre da Torre de Babel. Isso foi de manhã quando eu estava acordando. Sabe quando vocês estão dormindo e que você já está acordando? Isso aconteceu comigo várias vezes. Quando eu estou acordando, Deus me dá um sonho que eu estou vivendo o sonho. E esse foi um dos primeiros sonhos muito importantes que Deus me entregou. Eu era uma nova convertida. Eu me converti em pandemia, acho que todo mundo sabe, 2020. E eu meti a cara na Bíblia, ler a Bíblia, não entendia. De certo, tem muitas coisas que ainda não entendo. Hoje eu tive um sonho que o Senhor mandou eu guardar ele, eu guardei. Eu gravei e guardei. Porque vai vir um temporal muito forte, tanto para o Brasil como para a Argentina, que vai haver inundação. A coisa vai ficar braba. E foi em determinados lugares. Eu não vou dizer ainda o lugar, porque eu não fui autorizada por Deus. Ele me mandou guardar. Então, quando eu sonhei isso, que o Deus me entregou isso, eu anotei. Eu anotei esse sonho. Por que motivo e razão, não sei, que eu sou uma pessoa que vou sozinha entendendo algumas coisas, com a ajuda de uns irmãos no YouTube, com a ajuda de alguns irmãos na igreja e tudo isso. Só que quando eu sonhei esse sonho, na hora que eu acordei, Deus colocou na minha mente Salmo 91, verso 14. Que diz Salmo 91, verso 14? Porquanto em mim has posto seu amor, eu também o livrarei. Esse foi o versículo que eu acordei com ele na mente, ademais do sonho. Aí, dia 25 de janeiro de 2025, eu sonhei que eu ia visitar minha mãe em Minas Gerais. E eu entrava em um supermercado e ele estava lotado de comida. E ele não tinha ninguém dentro. Por quê? Porque as pessoas do supermercado tinham suprido o supermercado de coisas, porque as pessoas iam entrar e comprar desesperadamente tudo. Então eu fui visitar minha mãe e eu dizia para ela: mãe,
eu comprei comida. Minha mãe já ia fazer 85 anos. Ela já faleceu agora em novembro. E eu dizia, mãe, eu comprei comida. Tem 2 bolsas cheias de comida. Caso a senhora não me veja mais, eu já estava falando no sonho para a mãe, mas eu não queria assustar ela. Se a senhora não me vê mais, se eu não puder me juntar com a senhora, tem 2 bolsas de comida já armazenada. No sonho, eu não queria contar para a mãe que eu podia ser arrebatada, né? E aí estava minha irmã com ela, minha irmã Marta. E eu dizia, Marta, lembre-se, mãe esquecer, tem 2 bolsas de comida guardada. De repente, eu sumia de aí. Aí eu aparecia em Estados Unidos. Aí quando eu estava em Estados Unidos, eu estava em espírito, em cima dessas 2 torres. Hoje eu sei que as 2 torres é as mesmas que eu vi. Olha, quando eu vi essas torres a primeira vez, é como se fosse hoje. Era como de noite. Dessa vez eu vi e era como se fosse mais ou menos de dia. Mas eu vi, era de dia, se eu não me equivoco. Eu vi as 2 torres. E nas torres tinha uma serpente enorme, 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 preta. Então, a serpente estava em ela era assim, tipo, gente, ela era como uma avenida gorda, grande, preta, brilhosa. E ela tinha uns dentes ferozes, horríveis. E ela estava em cima de uma das torres assim. A boca dela era a cabeça dela em cima da torre assim. E os dentes dela assim, abertos em cima da torre. E o corpo dela todinho assim. Então, como ela estava tapando a torre assim, a outra torre que estava aqui ao lado, eu não podia ver o corpo dela. Então eu me afastava dessa outra torre, da que estava do lado, para poder ver o corpo da serpente. E o corpo dela era tão grande, tão grande, tão grande, que não dava para a avenida não. Então eu chegava lá na frente, o corpo dela dobrava em outra rua, de tão grande que era a serpente. Então, eu me acordei apavorada, né? E aí o Senhor me fez entender que aquela serpente e aquelas torres eram em Estados Unidos. Eu estava em espírito. Eu via em espírito as torres. Eu via em espírito as torres. E a pessoa que estava comigo, nesse sonho, já era o Espírito Santo. Porque eu fazia perguntas e não me respondia com voz, senão que me respondia na mente, né? Então essa serpente era já o bicho, né? O filho de Satanás. E essa voz dizia para mim assim, o dragão já vai reinar, a serpente já vai começar a reinar. Isso foi dia 25 de janeiro. Dia 25 de janeiro. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube do dia 25 de janeiro explicando com mais detalhes seguramente isso. Então, por que eu tô com desejo de contar isso para vocês? Porque eu tive sonhos terríveis esses dias. Eu tive sonhos com vulcão em erupção, sonhos com terremotos esse ano. Tive essa noite mais um sonho, com um dilúvio tremendo, onde ficava casas cheia até a gente ficar só com isso aqui, ó. Porque eu estava em uma das casas. A gente ficar só com a cabeça fora da água. Em um dos sonhos que eu tive esses dias, que eu também gravei, eu vi, foi um pouquinho, 2, 3 dias antes de minha mãe falecer, eu vi em espírito, eu e um ser que estava comigo, que para mim era o Espírito Santo, dizia, agora aqui. E aqui era um temporal que inundava tudo. Aí dizia, mas agora aqui. E eram os ventos que levantavam tetos das casas. E aí, dias depois, aconteceu coisas horríveis no Brasil. E também em outros países. E eu sabia que esse quadrado era o mundo. Mas eu não sabia onde era que estava vendo as coisas, não. Porque ele ia senhando onde ele ia fazer as catástrofes. Amados, é hora de pedir perdão a Deus, porque o tempo acabou. Deus abençoe a cada um de vocês. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.